Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História, e hoje vamos continuar estudando as grandes civilizações da Era Antiga e hoje já conheci um pouquinho da história da Grécia Antiga. Nós já estudamos uma série de povos da Era Antiga. Já estudamos os chineses que estão aqui, ó, indianos, mesopotâmicos, egípcios, hebreus e fenícios, que está mostrando aqui, ó, mais bem aqui no mapa. E agora está faltando, dentro da Europa, do mundo antigo, os chamados civilizações clássicas, que são os gregos e os romanos. Hoje a gente vai começar a estudar sobre a Grécia Antiga, para depois a gente estudar sobre os romanos. Sobre a Grécia Antiga, nós teremos 3 aulas, para falar sobre a origem dos gregos e também a Guerra de Troia, uma segunda aula para comparar Atenas e Esparta e uma terceira aula para falar das grandes guerras gregas e também do período helenístico, para depois a gente entrar sobre os romanos. Então serão 3 encontros sobre a Grécia Antiga. E como surgiu a civilização grega? Nós estamos vendo aqui, ó, que é um mapa da Grécia Antiga, e os gregos, dentro da civilização grega, nós temos a ilha de Creta, essa parte aqui, chamada de região do Peloponeso, essa parte aqui, territorial mesmo, que é a Tessália e a Ática, essas várias ilhas do mar Egeu, e essa parte amarela, onde é a parte de Troia. Tudo isso pertence ao chamado civilização helênica, pois os gregos eram chamados de helenos. A palavra gregos e Grécia foram dados pelos romanos quando os romanos conquistaram toda essa região, todas essas ilhas do mar Egeu, do mar Jônico, a Tessália, a Ática, o Peloponeso, Creta e Troia. Aí os romanos mudaram o nome dos helenos para gregos. E a região Grécia é chamada de Hélade. Então toda essa região é chamada de Hélade. Não era chamado de Grécia ainda. Lembrando que esse nome foi dado pelos romanos. Observe. Então, aqui, muita gente diz que parece uma mão de 4 dedos, né? Com a unha caindo. A mão da família Simpson. Mas observe. Essa região, gente, é uma região onde tem muitas ilhas. O seu relevo é um relevo montanhoso. Então, fizeram com que as pessoas morassem principalmente no litoral ou nessas ilhas. Mas no interior, aqui dentro, tinha terras férteis que podia fazer plantações, mexer com a agricultura. Mas uma diferença, se a gente pegar o Egito, a Mesopotâmia e a China antiga, você não encontra grandes rios cortando. Sim, haviam córregos, mas não tem grandes rios cortando essa região. Então, assim como os fenícios, eles viviam principalmente do comércio, da troca de mercadorias e da pesca, porque eles eram principalmente lançados para dentro do mar. Não tinha grandes rios, mas eles faziam o transporte e o comércio marítimo devido à quantidade de ilhas que existiam aqui. Outra característica dos gregos é a chegada dos povos. Vários povos chegaram nessa região. Primeiro chegaram em Creta, depois chegaram na região, vamos dizer assim, territorial, continental. Quem foram os primeiros povos que chegaram? São chamados de período micênicos, os micenas, que foram os aqueus, os jônios e os eólios. Então, nesse período chamado de micênicos, as primeiras civilizações micênicas, povos que vieram tanto do norte da Europa como do leste europeu, chamado de indo-europeus, chegaram e se instalaram na região. E vai vir um terceiro povo conquistador, chamado a Era das Trevas, que chegaram conquistando, chamado de Dórios. Então a união desses 4 povos vai dar origem ao chamado civilização helênica, os gregos, aqueus, jônios e eólios, indo-europeus, se instalaram e depois os dórios, chegando, conquistando vários territórios, se instalaram nessa região.
Com isso, como eles viviam, principalmente do comércio e do transporte marítimo, eles trocaram muita experiência com seus vizinhos, tanto fenícios como egípcios. Olha aqui no mapa. Então, se os gregos estão aqui, ó, eles trocaram muita experiência com os povos próximos. Opa, eu acabei pintando os romanos. Deixa eu pintar de novo. Se os gregos estão bem aqui, ó, eles trocaram experiência com seus povos próximos, tanto hebreus, fenícios e egípcios. E qual tipo de experiência eles trocaram? A matemática, o alfabeto. Eles adotaram o alfabeto fenício, a astronomia, entre outros. E assim eles vão formando o chamado civilização helênica. A história dos gregos é contada de várias formas, mas uma delas entra na história como a Guerra de Troia. Gente, a Guerra de Troia era uma mistura fato, realidade, mais mitologia, ficção. Então, a história da Guerra de Troia é uma história, é um fato que realmente ocorreu, mas ela é contada por Homero, um escritor grego, onde vai misturar realidade com ficção. Por quê? Ele vai colocar um conjunto de personagens que muitos não existiram e ainda são personagens mitológicos, são deuses gregos com poderes. Que eu vou contar rapidamente essa história, como foi a Guerra de Troia. Então, olha só. Tudo começa com o rei Príamo, um rei sábio da cidade de Troia. E naquela época, quando você tinha seus filhos, a sua obrigação era levar para o oráculo. Gente, o oráculo, eu vou ter aqui a Wanda, o oráculo é simplesmente feiticeiras que tentariam revelar o futuro daquelas crianças. Então, o rei Príamo, o rei de Troia, teve 2 filhos. Primeiro, Heitor. Quando Heitor foi levado para o oráculo disse: nossa, parabéns, Heitor será um grande guerreiro de Troia, o maior de todos. Nossa, ficou super feliz. Príamo, o rei de Troia, ficou super feliz. Nossa, meu filho vai ser o maior guerreiro de Troia. Mas quando levou o segundo filho, depois de alguns anos, quando nasceu Paris, que é esse aqui, ó, que é Heitor, esse que é Paris, o oráculo revelou: cuidado, você deve se livrar dessa criança, porque essa criança vai trazer a destruição para Troia. Então, filhos rejeitados pelo oráculo deveriam ser descartados, doados. E assim o rei Príamo, o que ele fez? Ele cavalgou para um lugar bem distante, entregou seu filho Paris para um casal de camponeses e mandou cuidar dessa criança e nunca deixasse que essa criança retornasse para Troia. Mas o que acontece? Paris, que é aquela criança que foi doado para os camponeses, cresceu, virou um jovem e um excelente caçador. E um dia, ele caçando na floresta, se deparou com 3 deusas: Hera, Atenas e Afrodite. Hera, deusa deusa da família, do casamento. Atenas, deusa da sabedoria. E Afrodite, deusa do amor. As 3 estavam discutindo para ver qual das 3 era a mais bonita. Uma discussão bem boba, bem fútil. E quando Paris viu essa discussão, ele achou graça e começou a rir. As 3, com raiva, porque Paris estava rindo, simplesmente puxaram Paris e falaram: ó, por causa da sua intromissão e do seu desdém, você vai ser obrigado a escolher uma de nós 3 como a mais bonita. E Paris falou: não, eu não vou me envolver com isso não. Não tem nada a ver com isso, não quero escolher. E cada uma começou então a chantagear Paris. Hera falou: se você me escolher, eu te transformo no homem mais rico da humanidade. Vou te dar toda a riqueza do mundo. Opa, Paris ficou interessado. Atenas chegou em seguida e falou: se você me escolher, você vai ser o guerreiro, o homem mais forte do mundo. Opa, ideia é boa. Já Afrodite falou: se você me escolher, eu vou te apresentar a mulher mais linda do planeta, onde ela será apaixonada por você. Aí ficou naquela: nossa, e agora? Qual que eu escolho? Riqueza, força ou amor? E ficou pensando e resolveu escolher o quê? Afrodite.
Foi, eu quero conhecer o grande amor da minha vida. E assim Afrodite falou, muito bem, você vai encontrar o grande amor da sua vida viajando em direção a Troia. Lá, de alguma forma, você vai conhecer o grande amor da sua vida. E assim, Paris viajou em direção a Troia, a cidade que ele não deveria pisar. Quando ele chega lá, ele encontra Heitor participando de uma competição de luta, onde ninguém queria vencer Heitor, porque Heitor era o maior guerreiro de Troia. E Paris pensou, já que hoje é o dia da sorte, eu vou enfrentar esse tal de Heitor. E chama Heitor para lutar. Quando os dois começam a lutar, Heitor rapidamente domina Paris. E quando Heitor está prestes para poder vencer, matar Paris, o rei Príamo se intromete e entra e fala, opa, meu filho, não faça isso. E Heitor pergunta, por que, papai? Por que eu não posso fazer isso? E fala, você não está reconhecendo, mas esse é seu irmão, esse é meu filho. Na hora os dois ficam espantados, que não sabem da história, nem Paris nem Heitor, e conversando, Príamo explicando a história, a família se reencontrou e ficou super feliz. Os três se reencontraram. Mas o pessoal perguntou, mas o oráculo disse que se ele voltasse podia trazer a destruição para Troia? E Príamo falou, o rei de Troia, não, eu vou provar o contrário. Eu vou mandar ele para a Grécia e vou mostrar que vai fazer as pazes com os gregos. E não vai trazer a destruição de Troia. E assim, Paris viaja em direção à Grécia. Chegando lá, ele vai encontrar dois grandes reis, Agamenon e Menelau. Agamenon, rei dos gregos, Menelau, irmão de Agamenon, que fosse um general do exército. E quando eles se encontraram, Paris entregou vários presentes, disse que queria trazer a paz, não queria a guerra. Os três sentaram juntos e fizeram um acordo de paz. Gostaram muito de Paris. Nossa, você é muito legal, gostei de você. E Menelau chamou Paris, falou, vai lá para casa de noite, que minha esposa faz um jantar, um ensopado maravilhoso que você vai gostar. E os três foram jantar. Quando os três chegaram na casa de Menelau e começaram a comer, de repente, uma mulher começou a servi-los. A esposa de Menelau, Helena. Helena era casada com Menelau, um casamento forçado, ela não gostava muito de Menelau. E quando Helena foi servir a comida para Paris, apareceu o filho da deusa Afrodite, Eros, o Cupido. E quando o Eros, amando da mãe, encontrou Helena e encontrou Paris, Eros tinha o poder de dar umas flechadas com arco e flecha, e quando deu uma flechada, Helena deu outra em Paris, para cumprir a promessa da mãe. Os dois trocaram olhares, se apaixonaram. Helena ficou nervosa, tentou fugir, Paris foi atrás, e os dois se apaixonaram. Mas Helena sabia que não podia, de alguma forma, envolver com Paris, porque Paris veio de Troia para fazer as pazes com os gregos. Mas mesmo assim, os dois estavam apaixonados. O que acontece? No dia seguinte, quando o pai estava indo embora, se despedindo de Agamenon e Menelau, ele muito triste, entrando no seu barco, de repente viu que tinha um baú muito grande com um recado, presente para Paris. Ele pegou esse baú, colocou dentro do seu barco, se despediu dos reis gregos, tinha mantido a paz e estava indo embora em direção a Troia. E quando ele chega na metade do caminho, o baú começa a balançar. Ué, que baú é esse? E quando ele abre, descobre que quem está dentro do baú? Helena. O grande amor da sua vida. E perguntou, por que você está aqui dentro? Ele falou, eu não aguentei, eu tinha que fugir com você. Mas o que acontece? E se seu esposo descobrir? Não, vai descobrir não. Foi para aí que fui morar com meus pais. Que ia passar um tempo com meus pais. Eu precisava de ver. E assim, eles foram em direção para Troia. Mas Agamenon e Menelau, principalmente Menelau, foi, minha esposa deixou uma carta dizendo que ia morar com os pais, estou muito triste. Mas por que ela fez isso? Eu não sei. Aí de repente aparece o deus da guerra. Ares, o deus da guerra. E Ares chega para Menelau e fala, ó, seu corno, você foi traído, sua esposa fugiu com aquele príncipe de Troia. Menelau se sentiu super ofendido e falou, Agamenon, nós fomos traídos, nós fomos enganados, nós precisamos nos vingar
dessa história toda. E assim Agamenon recrutou todos os seus soldados para lutar contra a Troia. O que acontece é que Agamenon tinha os principais guerreiros do mundo. Entre eles, Ulisses como Aquiles. Ulisses, também chamado de Odisseu, daí a segunda parte do filme Odisseia. Ele era um excelente estrategista, construtor, tanto de navios como armas. Já Aquiles tem uma história à parte. Aquiles nasceu prematuro e sua mãe, pedindo ajuda para os deuses, para que seu bebê não morresse, começou a fazer oferenda para os deuses. Aquiles, um bebezinho, foi pegado pelo calcanhar pelos deuses e mergulhado no rio dos deuses. E lá ele ganhou força, mas uma força desproporcional, pois ele se transformou no guerreiro mais forte do planeta, como fosse um super-homem. Muito forte, muito ágil. Não tão igual ao super-homem, mas muito forte, muito ágil. E Aquiles sobreviveu. E assim sua mãe prometeu eternamente que Aquiles iria sempre iria servir aos deuses, aos interesses gregos. Então Aquiles, por causa da promessa da mãe, deveria sempre lutar no lado dos gregos quando fosse chamado. Aquiles tinha um desejo de mostrar que é o maior guerreiro do mundo. E quando ficou sabendo de que Heitor, lá de Troia, era o maior guerreiro de Troia, era uma forma de mostrar que ele era mais forte. Assim, os dois embarcaram em direção a Troia. A Guerra de Troia, gente, é uma guerra que vai durar anos. E o que acontece? Deixa eu beber aqui. Tanto Aquiles, Ulisses, que é Odisseu, como Agamenon e Menelau chegaram com seus barcos para tentar invadir os portões, a gigantesca muralha que defendia o centro da cidade de Troia. E eles não conseguiam invadir. Uma guerra que durou anos com várias batalhas, e os gregos não conseguiam invadir. Teve um momento que Aquiles lutou com Heitor, porque Heitor acabou matando o primo de Aquiles, que gostava muito, e ele, se vingando, foi lá, chamou Heitor para uma batalha pessoal, uma grande batalha, onde Aquiles conseguiu vencer Heitor. E Aquiles falou: eu sou o maior guerreiro do mundo. Mas eles tinham que vencer a guerra. E agora o que fazer? E assim, Ulisses, Odisseu, teve a ideia de construir um cavalo de madeira gigantesco que pudesse entrar dentro da cidade. E lá ia montar uma armadilha. E qual seria a armadilha? Vamos dizer que esse cavalo de madeira é um presente grego. Daí nasceu a expressão presente grego, quer dizer coisa ruim. Os gregos botaram esse cavalo na frente dos portões, de manhã bem cedo. E quando os troianos abriram os portões, viram o cavalo e disseram: nossa, é um presente grego, com recado, reconhecendo a vitória dos troianos e dizendo que eles tinham ido embora. Os troianos fisgaram a isca e botou o cavalo de madeira para dentro da cidade e fizeram uma grande festa o dia todo, comemorando a vitória contra os gregos. Mas era uma armadilha. Presente grego quer dizer uma armadilha. De noite, quando os troianos estavam dormindo, os soldados gregos desceram do cavalo, pois estavam escondidos dentro do cavalo, desceram, abriram os portões e todo o exército grego invadiu a cidade, destruindo a cidade de Troia, matando o rei Príamo e até recuperando Helena. Troia foi destruída. A cidade de Troia foi destruída. Agamenon então conquistou a cidade de Troia e Menelau recuperou sua esposa. Aquiles teve um final muito triste. O maior guerreiro grego acabou recebendo uma flechada no seu calcanhar, no seu ponto fraco. Por que o ponto fraco? Quando os deuses pegaram Aquiles pelo calcanhar e mergulhou no rio dos deuses, o seu calcanhar foi a única parte que não foi criada e virou seu ponto fraco. E assim Aquiles acabou morrendo. E Agamenon perdeu seu principal guerreiro. Agamenon conquistou Troia, mas viu Troia destruída. Viu perder seu maior guerreiro. Viu que a guerra, mesmo conquistando tudo, acaba deixando grandes prejuízos. Essa história, gente,
ela faz parte da obra Ilíada e Odisseia, do escritor cego Homero. Lá, escritor cego? Sim, ele, quando era jovem, e presenciou o fato da Guerra de Troia, e quando ele ficou velho, ele narrou sua história para seus discípulos que escreveram a Ilíada e a Odisseia. Mas ele misturou, se a história foi escrita há vários anos, ele misturou o fato com a mitologia, com os deuses e personagens que não existiram, não são comprovados. Ninguém sabe se Helena, Aquiles, Agamenon, Menelau, Príamo e Heitor realmente existiram. A Guerra de Troia é contada pelo livro de Ilíada, e tem a segunda parte, que é contada por Odisseia, que é o filme que está nos cinemas aí, Odisseu, onde Ulisses, depois que termina a Guerra de Troia, e quer retornar para sua casa, encontrar sua esposa, Penélope, e deveria fazer uma oferenda para os deuses dos mares e dos oceanos, Poseidon, e ele não faz essa oferenda. E assim o deus fica irritado, acaba jogando ele uma grande tempestade, onde fica 10 anos perdido no mar. Lá, nesse período, ele vai encontrar gigantes, como Ciclope, por exemplo, que tinha um olho só, onde ele comeu uma ovelha do gigante e o gigante tentou matá-lo, mas ele conseguiu fugir desse gigante. Vai entrar numa ilha da rainha, agora fugiu o nome, mas essa rainha simplesmente dava comida e quem comesse, quem bebesse, se transformasse em animais. E ele perde a metade da sua frota. Cilícia, eu estou quase lembrando o nome dela. E vai encontrar também sereias, que atraiu os navegantes com seu canto, mas quem fosse atraído pelas sereias caía numa armadilha e acabava sendo comido. Então ele sobrevive a várias aventuras até conseguir retornar para casa. E quando ele está chegando perto de casa, encontra seu filho, já estava grande, e o seu filho revela que seus antigos aliados estavam tentando conquistar sua esposa e sua casa e suas terras. Ele fica bastante irritado. Então, ele se veste de mendigo e lá ele faz uma competição de arco e flecha. Ele falou, quem conseguir acertar uma flecha passando por 10 machados até o alvo, vai ficar com minha esposa e com minhas terras. Mas ninguém sabia que ele era Ulisses. Achou que era um mendigo. E assim, todo mundo tentando armar o arco de Ulisses, que ninguém conseguia. Só ele conseguiu armar, acertou a flecha, matou seus antigos aliados e voltou para sua esposa. Então, olha só que aventuras. Ilíada e Odisseia são histórias que misturam fato com mitologia, mas mostra muito da cultura grega. Fala muito do que são os gregos. E assim, os gregos se apresentavam para o mundo através dos contos da Ilíada e Odisseia, principalmente da Guerra de Troia, escrita por Homero. Ok, gente? Então, na próxima aula, a gente vai estudar mais sobre as polis, as cidades gregas, Atenas e Esparta, e também as grandes guerras gregas que levaram à destruição da Grécia. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Obrigadão, gente. Valeu. Tchau, tchau.